Nesta segunda parte da terceira aula, nós vamos abordar intervalo de confiança e teste de normalidade. Aqui nós temos o conceito, a definição de intervalo de confiança, que é um intervalo no qual se tem determinada probabilidade de confiança de se encontrar o parâmetro da população. Esse parâmetro pode ser uma prevalência, pode ser uma magnitude de efeito de diferença, uma magnitude de efeito de associação. Para saber o nível de confiança, basta se subtrair de 100% o nível de significância. Então aqui nós temos algum exemplo. Se usa um nível de significância de 10%, o intervalo de confiança vai ser de 90%. Se usa um nível de significância de 5%, o intervalo de confiança vai ser 100 menos 5, 95%. E se usa uma significância de 1%, o intervalo de confiança vai ser de 99%. Isso aqui pode ser cada um deles uni ou bicaudal. Como a gente interpretaria o significado deste intervalo de confiança? Quando você diz que tem um intervalo de confiança de 95%, isso significa que se tem 95% de confiança de que o parâmetro da população, uma prevalência, uma magnitude de efeito, ela não tem um dado pontual, ela tem uma faixa de valores e essa faixa de valores você tem 95% de confiança de que vai estar presente na população. Se alguém fizer outro estudo como o seu, com 95% de confiança, vai encontrar o parâmetro da população naquela faixa de valores. Essa faixa de valores é delimitada pelo limite inferior e pelo limite superior do intervalo de confiança. Aqui nós temos a equação para o intervalo de confiança. Então nós temos um parâmetro da população, pode ser a média da população, pode ser uma medida de diferença, uma medida de associação. Então, na verdade são duas equações, uma com sinal positivo, outra com sinal negativo. Caso se use uma distribuição Z, se usa um score Z correspondente ao nível de confiança, é o mesmo score que vai atribuir nível de confiança e nível de significância, versus o erro padrão. Então, o desvio padrão da amostra dividido pela raiz quadrada da amostra, o tamanho amostral, é chamado de erro padrão. Caso se use um score T, vai se usar as características do score T. Então, é preciso saber também o valor dos graus de liberdade. Caso seja um único grupo, n-1, caso seja dois grupos, 2n-2. Então, a mesma equação, o parâmetro da população, uma média, uma magnitude de efeito de diferença ou de associação. São duas equações, mais ou menos o score T correspondente versus o erro padrão, que é essa razão do desvio padrão da amostra pela raiz quadrada do tamanho amostral. Aqui nós temos alguns passos para fazer o cálculo do intervalo de confiança. Então, primeiro, deve-se determinar o nível de significância. Automaticamente se determina o nível de confiança. Deve-se determinar a direcionalidade, se unicaudal ou bicaudal. Daí selecionar o score Z ou T adequado e aplicar a equação, uma daquelas que a gente mostrou. São duas equações, se calcula o limite inferior e se calcula o limite superior e todos os valores dentro daqueles limites correspondem a um intervalo de confiança com determinado nível de confiança. Vamos agora, para finalizar, tratar um pouco das características da curva normal, de novo, e falar sobre o teste de normalidade. Então, as características da curva normal são: ela apresenta um único pico, em geral está no meio da distribuição, a média, mediana e a moda estão na mesma posição, metade dos dados está à esquerda da média, outra metade está à direita da média, os valores extremos vão ao infinito, não se chega a 100%. Se você tentar calcular um score Z ou T de 100%, vai dar um erro, não vai ser calculado. A curva normal perfeita, ela não tem um achatamento acentuado. E para a gente ter dados ideais para fazer o cálculo de normalidade, idealmente esse deve um tamanho amostral acima de 30, mas não se impede. Há espaço para fazer cálculo de tamanho amostral
abaixo de 30 também. Então aqui nós temos à esquerda uma curva perfeitamente normal, com as características que eu descrevi, e aqui à direita uma curva que tem um desvio. Nós vemos que as medidas de tendência central elas não coincidem, há uma certa assimetria, é um certo desvio de normalidade. Quando nós temos dados numéricos e pretendemos usar testes estatísticos, temos que passar por um teste de normalidade. Perguntar o quão próximo dessa distribuição perfeitamente normal está a distribuição dos meus dados. É para isso que serve um teste de normalidade. E o teste de normalidade leva em consideração dois aspectos principais da curva, que é a assimetria. Aqui nós temos exemplos no lado direito de assimetria positiva, nula, negativa, curtose, que é o grau de achatamento, uma curva muito achatada, uma curva ideal, uma curva muito pouco achatada. Então existem limites aceitos para assimetria e curtose. Então você tem o ideal da assimetria, o ideal da curtose. Então se aceita que você tenha variações de mais ou menos 2. Então, no caso da simetria, se pode ter valores da simetria de menos 2 até mais 2. No caso da curtose, o ideal é o valor 3, se pode ter variação de mais ou menos 2. Então, a curtose de 1 a 5 seria dentro do aceitável. Aqui nós temos uma referência, vocês podem encontrar uma base para esses limites. Bom, agora vem o teste de normalidade. Existem testes convencionais que estão aqui listados, como o Gorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, D'Agostino. Esses testes avaliam a normalidade com base no teste de H0. Basicamente é o seguinte: os seus dados serão normais se você não rejeitar a hipótese nula. Isto é, quando o P, o valor de P ou a significância for maior do que o nível de significância. Existe um problema nessa abordagem que é o seguinte: como foi mostrado anteriormente, a Associação Americana de Estatística publicou no seu guia de recomendação do uso do valor de P que qualquer diferença, no caso, qualquer diferença da normalidade pode ser detectada, pode-se obter um valor de P menor do que o nível de significância. Tudo depende do tamanho amostral. Então, qualquer desvio da normalidade pode ser testado de modo que você rejeite a hipótese nula. Qual é a solução? A solução é não aplicar esses testes convencionais que se baseiam na não rejeição da hipótese nula e testar normalidade com base nos limites aceitáveis de assimetria de menos 2 a mais 2 e curtose de 1 a 5. Aqui tem um desenho que exemplifica dois grupos. Vamos imaginar que seja a curva perfeitamente normal, o grupo azul, e o grupo laranja sejam os seus dados. Então você vai questionar quão diferentes são os meus dados da curva perfeitamente normal. E aqui nós temos uma diferença única para esse conjunto, nessa situação aqui, com 100 por grupo, com 200 por grupo, com 400 por grupo. Quando eu tenho um tamanho amostral pequeno, para um determinado grau de divergência da normalidade, é fácil você ter uma área de intersecção grande. É fácil você encontrar um P maior do que 5% do que o nível de significância. É relativamente fácil dizer que esses dados são semelhantes com dados normais. À medida que o mesmo grau de divergência da normalidade vai sendo analisado com tamanhos amostrais maiores, passa-se a rejeitar a hipótese nula de que aquilo se assemelha com a normalidade. Então isso começou a ser detectado por cientistas que trabalham com grandes tamanhos amostrais. Eles verificavam que tinham o mesmo grau de divergência da normalidade, mas quando se usava um tamanho amostral pequeno, o teste, com base no teste H0, dizia que os dados eram normais. Quando o mesmo grau de divergência da normalidade era testado agora com um tamanho amostral muito grande,
não se conseguia provar que eram normais. Então verificou-se que esse teste com base na restrição de H0 não é adequado. O mais adequado é avaliar assimetria e kurtose separadamente e verificar se os seus dados estão dentro dos limites de assimetria e kurtose. Uma vez que os seus dados respeitem esses dois limites, se pode considerar que eles têm distribuição normal, independente da rejeição ou não da hipótese nula, independente do valor de P. Essas equações de assimetria e kurtose, elas não são baseadas em erro tipo 1. Uma pergunta que normalmente se faz é: quais dados devem ser testados quanto à normalidade? Bom, todo o conjunto de dados que você tiver e que seja necessário, que você tiver interesse de obter uma média, uma medida de tendência central, considerando dados numéricos não categóricos. Então, para cada conjunto, tem que se fazer o teste de normalidade separadamente. Não se pega tudo e faz um único teste, faz para cada conjunto de dados separadamente. Se se tem 5 grupos, são 5 testes de normalidade para cada um dos 5 grupos. Então se vai testar assimetria e kurtose separadamente para cada um dos 5 grupos. Aqui nós temos as equações que serão usadas nos exercícios. Aqui serão listados nos próximos slides os exercícios aplicados na parte prática. As videoaulas referentes a esse exercício serão disponíveis também na sala de aula virtual.